No palco da vida, entre os ciclos do nascer e do pôr do sol, reside a fórmula do sucesso. Não é apenas um mantra vazio, mas um chamado para os corajosos, os visionários, os que ousam desafiar o status quo. É aqui, neste espaço entre o que somos e o que podemos ser, que encontramos a essência da jornada humana, a crença inabalável. Imagine por um momento os grandes arquitetos da história. Edison, incansável em suas noites de experimentos, viu a luz onde outros viram sombras. Carnegie, erguendo impérios de aço em meio aos desafios da época, moldou seu futuro com cada pensamento e ação. Disney, com um sonho que transcendeu a imaginação de seu tempo, construiu um reino onde a fantasia se tornou realidade. Esses ícones não se limitaram às fronteiras do possível. Eles desafiaram e transformaram, moldando suas realidades com a argamassa da crença. Por trás de cada conquista monumental, havia uma convicção profunda de que a visão precede a realização, de que os limites são meras ilusões na mente dos determinados. Agora, entre os corredores do tempo, nos encontramos diante da mesma encruzilhada. O que define nossa jornada não são apenas os momentos de clareza, mas a intensidade de nossa fé na possibilidade. Não é o talento isolado que ergue os pilares do sucesso, mas a tenacidade de perseverar quando outros desistem. Nos corredores da história, cada passo audacioso, cada decisão corajosa, cada tentativa incansável ecoa como uma sinfonia de potencial humano. A crença não é uma simples palavra, mas um compromisso interior com a própria capacidade de criar, de moldar, de transformar. Ela transcende o medo, dissolve as dúvidas e acende a chama que impulsiona o visionário além do ordinário. É a força que transforma montanhas de desafios em trilhas para novas alturas. Um farol que guia os destemidos através das tempestades da incerteza. Enquanto navegamos pelas águas turbulentas da vida, encontramos ancoragem na convicção de que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Cada fracasso uma pedra fundamental para o edifício da grandeza. Assim como os grandes mestres da realização antes de nós, somos arquitetos de nosso próprio destino, forjando caminhos onde outros veem impasses. No próximo bloco, exploraremos como a ação transformadora se entrelaça com essa crença inabalável, moldando não apenas o presente, mas o futuro que aguarda à margem do possível. Continuaremos essa jornada sem interrupções, pois a verdadeira narrativa do sucesso não conhece pausas, apenas o fluxo contínuo de uma determinação inquebrável. A crença por si só é o sopro vital, mas sem o movimento, ela é apenas ar preso no peito. É a ação que dá carne ao sonho. A ação é a ponte entre o invisível e o palpável, entre o que se imagina e o que se vive. E é aqui que muitos tropeçam, porque acreditar é suave, silencioso, íntimo. Agir, por outro lado, exige exposição, exige esforço, exige coragem de falhar e, ainda assim, continuar. Henry Ford acreditava que o carro popular mudaria o mundo. Mas foi sua ação implacável, dia após dia, fábrica após fábrica, que de fato o fez. Ford não apenas pensou grande, ele se mexeu. Enquanto outros debatiam, ele fazia. Enquanto outros planejavam, ele montava. Ele entendia que cada segundo gasto esperando era um segundo roubado da realização. A ação é a manifestação da fé. É o corpo se movendo guiado por uma mente que acredita. E não se trata de grandes ações teatrais, trata-se da constância, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, principalmente quando ninguém está olhando, porque é nesse silêncio que os impérios começam a nascer. Veja Jeff Bezos. Em um pequeno escritório com uma mesa feita de portas velhas e um plano para vender livros na internet, quando isso soava como loucura. Sua crença era grande, mas sua ação era maior. Trabalhou dias inteiros, embalando livros com as próprias mãos, porque sabia que a única maneira de vencer era avançar, mesmo quando o futuro parecia enevoado. Cada clique, cada venda, cada atraso era uma lição. E ele seguia, sem glamour, sem holofotes, apenas com uma obsessão:
construir. A ação não pede permissão. Ela não espera a motivação perfeita nem o cenário ideal. Ela nasce da decisão, e essa decisão é uma escolha diária. Não importa o quão grandioso seja o seu sonho, se ele não encontrar ação, ele apodrece, porque sem movimento, até a crença morre. E talvez seja por isso que tantos vivem à beira da realização, mas nunca a tocam. Porque confundem desejo com comprometimento. Confundem intenção com execução. Querem resultados de gigantes, mas têm hábitos de fantasmas. A verdade nua e crua. Ninguém será salvo por uma boa ideia. O mundo recompensa quem coloca a mão na massa, quem insiste de novo e de novo. Quem continua. O universo se curva àqueles que ousam agir. Não uma vez, não quando é conveniente, mas incessantemente. Você quer transformar sua vida? Comece com um pequeno ato agora, uma ligação, um e-mail, um treino, um estudo, uma decisão firme de não adiar mais, porque é assim que se vira a maré, um gesto de cada vez, um tijolo de cada vez. E quando menos esperar, você estará no topo de uma montanha que muitos sequer tentaram escalar. A ação cria clareza. A cada passo, o caminho se revela, e o que antes era nebuloso começa a ganhar forma, porque o movimento gera direção, e a direção, com o tempo, constrói destino. Agora que os pés se movem, que o corpo está em marcha, que a convicção encontra ação, surge uma nova exigência: visão. A capacidade de ver além do agora, de enxergar o invisível, de projetar um futuro tão claro que ele parece inevitável. E é aí que mergulhamos, porque nenhum guerreiro pode vencer sem saber por que luta. A visão é o mapa da alma. É aquilo que o coração enxerga mesmo quando os olhos ainda não veem. É o farol que brilha em meio ao nevoeiro da dúvida, ao caos das circunstâncias. Sem visão, você caminha em círculos. Sem visão, qualquer estrada serve. Qualquer distração é desculpa. Qualquer conforto se torna prisão. Walt Disney enxergou um castelo encantado no meio de um pântano na Flórida. Enquanto os céticos viam apenas mato e mosquitos, ele via princesas, desfiles, famílias sorrindo, fogos de artifício sobre torres encantadas. Sua visão era tão vívida que contagiava. Ele não precisava convencer ninguém com dados. Ele acendia uma chama dentro das pessoas. Porque quando a visão é verdadeira, ela queima com intensidade. E essa visão precisa ser alimentada, diariamente, com imaginação, com foco, com fé. Você precisa se lembrar por que começou. Você precisa manter essa imagem viva, como um quadro mental que pulsa dentro de você. Porque haverá dias em que o mundo tentará te cegar. Haverá pessoas que rirão da sua ambição. Haverá noites escuras demais para lembrar da luz. É aí que a visão se torna seu escudo. Mas visão sem propósito é só fantasia. E propósito não é sobre o que você quer ganhar. É sobre o que você está disposto a dar. É sobre para quem você está construindo. É o motivo que te faz levantar quando o corpo diz não. É o porquê que transforma cada sacrifício em honra. Steve Jobs não criou a Apple por dinheiro. Ele queria colocar uma dentada no universo. Queria que a tecnologia fosse uma extensão da alma humana. Queria criar algo tão belo, tão funcional, que provocasse emoção. Seu propósito era quase espiritual, e é por isso que seu impacto ultrapassou a lógica dos negócios. Porque quando você está ancorado num propósito verdadeiro, o mundo se curva. As pessoas sentem. Elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E para manter-se fiel ao seu propósito, há uma virtude que separa os sonhadores dos realizadores: disciplina. A disciplina é o amor próprio em sua forma mais pura. É acordar cedo quando o corpo quer dormir. É estudar quando os amigos estão se divertindo. É dizer não ao fácil para dizer sim ao necessário. É a prova de que você se leva a sério. Arnold Schwarzenegger, ainda garoto na Áustria, olhava revistas de fisiculturismo como quem contempla um altar. Sua visão era clara. Ele seria o maior do mundo. Mas foi a disciplina que construiu aquele corpo, dia após dia, série após série, mesmo nos dias em que a vontade fugia. Depois,
aplicou a mesma disciplina no cinema, na política, nos negócios. Ele entendeu que o músculo mais importante não é o bíceps, é a mente treinada para continuar. Disciplina é liberdade. Porque quando você faz o que deve ser feito, você se liberta da culpa, da ansiedade, do arrependimento. Cada tarefa cumprida é uma semente de poder. Cada rotina respeitada é uma escada para a grandeza. Os fracos esperam pela motivação. Os fortes agem com disciplina, porque sabem que a inspiração pode falhar, mas o hábito vence. E quanto mais você age com disciplina, mais você molda sua identidade. Você deixa de ser alguém que quer mudar para se tornar alguém que muda. Você deixa de sonhar com sucesso para se tornar a própria encarnação dele. E isso exige coragem, porque o caminho disciplinado é solitário. Ele não é barulhento, ele não é popular, mas ele é poderoso. Agora que sua visão está acesa, seu propósito está claro e sua disciplina está afiada, um novo campo se abre, o da ação sustentada. Mas essa ação, para florescer, precisa de um combustível secreto. Uma força silenciosa, mas transformadora, a gratidão. É ela que mantém o coração leve, mesmo quando os ombros carregam o peso do mundo. A gratidão é a raiz da abundância. Quando você agradece antes de ter, você se alinha com o fluxo da criação. Não porque está se iludindo, mas porque compreende que tudo o que virá já existe, em potencial, dentro de você. Agradecer é declarar: eu já sou digno. É olhar para a vida, mesmo nos momentos mais duros, e encontrar um motivo para continuar. Thomas Edison, depois de ver seu laboratório inteiro pegar fogo, olhou para o filho e disse: corra, chame sua mãe, ela nunca mais verá algo assim. Em vez de lamentar, ele enxergou beleza nas chamas. Em vez de desespero, escolheu começar de novo. Porque Edison compreendia que a gratidão não nasce quando tudo dá certo. Ela floresce justamente quando o mundo testa sua fé. Se você é grato, você é invencível. Porque enquanto os outros esperam que tudo se alinhe para começar, você já está no campo de batalha, honrando cada passo, cada tropeço, cada sopro de vida. A gratidão é uma alavanca invisível. Ela transforma a escassez em crescimento. Ela te ensina a ver oportunidade até mesmo na dor. E a dor, inevitavelmente, virá. Porque a jornada para a realização é marcada por mudanças, por quedas, por reviravoltas, por decepções que cortam fundo. É aí que entra a adaptabilidade, a capacidade de dobrar, mas não quebrar, de mudar a rota, mas não o destino. Os grandes realizadores são eternos aprendizes. Eles não se apegam ao plano, eles se casam com o propósito. Howard Schultz queria ser jogador de futebol americano, mas a vida o levou a vender café. E porque soube se adaptar, ele transformou Starbucks em um império global. Ele não resistiu ao chamado da mudança, ele o abraçou. E você também vai precisar disso, porque o mundo muda. O mercado muda, as pessoas mudam. E se você não mudar com ele, você se torna obsoleto, firme no propósito, flexível no caminho. Mas para mudar com coragem, você precisa de uma virtude que separa os comuns dos extraordinários: resiliência. A habilidade de levantar uma vez mais do que foi derrubado, de continuar mesmo depois de ter perdido tudo, de persistir, mesmo quando ninguém mais acredita. Resiliência não é não cair, é cair 1000 vezes e escolher levantar 1001. O Coronel Sanders foi rejeitado mais de 1000 vezes antes de alguém aceitar sua receita de frango frito. Sylvester Stallone teve seu roteiro de Rocky recusado por todos os estúdios, até vender seu cachorro para comer. Só que ele não desistiu. Ele persistiu. Porque o sonho dentro dele era maior que a rejeição ao redor. Resiliência é isso. É a recusa em aceitar a mediocridade como destino. E quando você combina visão, propósito, disciplina, ação, gratidão, adaptabilidade e resiliência, você se torna imparável. Mas ainda há um ingrediente final, um que transforma o bom em lendário. O que te separa de quem você foi ontem, o aprendizado contínuo.
Nunca pare de crescer. Nunca se considere pronto. Porque o mundo pertence aos que mantêm a mente de principiante. Bill Gates lê dezenas de livros por ano. Warren Buffett passa horas estudando. Elon Musk aprendeu engenharia de foguetes lendo sozinho. O crescimento não é um luxo, é uma obrigação. Aprender é como respirar. Pare, e você morre. Talvez não fisicamente, mas sua alma, seus sonhos, sua grandeza murcham. Cada livro que você lê, cada mentor que você ouve, cada erro que você analisa, é um tijolo na construção do seu império. Nunca negligencie o poder do conhecimento. Mas lembre-se, o saber que não se transforma em ação é apenas informação. O verdadeiro aprendizado é aquele que modifica suas decisões, que transforma seu caráter, que molda seu destino. E agora, você chegou aqui, não por acaso, mas porque algo dentro de você está clamando por mais. Uma voz que sussurra há anos e que hoje você decidiu ouvir. Essa voz sabe quem você pode ser. Ela já viu o futuro e está pedindo que você se levante. Você não precisa de aprovação. Você não precisa de sorte. Você não precisa que tudo esteja perfeito. O que você precisa está dentro de você. A fórmula do sucesso. Crença, paz. Ação, realização. Crença é o fogo. Ação é o martelo. Realização é o monumento que você ergue com suor, lágrimas e coragem. Não há segredo maior. Não há mágica. Há apenas esse chamado eterno que ecoa no coração dos ousados. Torne-se quem você nasceu para ser. E quando esse dia chegar, quando você olhar para trás e ver o caminho percorrido, você não vai se lembrar das vezes que teve medo. Vai se lembrar das vezes em que agiu apesar do medo. Não se lembrará do que disseram sobre você. Vai se lembrar do que você decidiu acreditar sobre si mesmo. E não será o aplauso que trará a paz. Será o silêncio da alma que diz: eu fui até o fim. Então, levante-se. Declare ao mundo, ao universo, a você mesmo: eu estou pronto. E caminhe com fé, com disciplina, com propósito. Porque a vida não recompensa os que esperam. Ela honra os que ousam. Este é o seu momento. Agora vá.